Bom, nós vamos chamar para a última mesa, né, que vai tratar das alternativas jurídicas e políticas pela preservação dos direitos afetados pelas referidas leis. Obrigada, meninas. Obrigada, Domingos. Nós vamos chamar o Felipe, sociólogo, o Fábio Scolari, advogado, e o André Garcia para compor essa mesa. Mas a nossa luta ela tem sido assim desde o começo. A gente tem lutado sempre contra a diversidade. Inclusive, muitos de nós, eu acho que nem teria propriamente a disposição militante que teve, se não fosse pelo fato da gente, inclusive, nesse processo ter, infelizmente, ter provado, né, inúmeros dissabores em relação até às nossas representações sindicais, enfim, né? Bom, mas eu queria falar isso, inclusive anotar que existiam duas presenças aqui que certamente contribui bastante para a nossa conversa, que uma colega, Silvia Marquesan, coincidentemente trabalha comigo, deixou para sair alguns minutos depois e não conseguiu chegar aqui. Então vocês veem que eu consegui também chegar aqui por pouco, né? Foi por um triz. E o outro colega, um colega arquiteto, que é o Maurias, que fez um trabalho muito interessante, infelizmente a gente não pôde apresentá-lo aqui. O trabalho basicamente dele consistia em tomar uma série de situações, né, situações abstratas derivadas da tabela que são oferecidas nas duas leis, 16.119 e 16.122, né, que geralmente o governo sempre vendeu como uma maravilha. Quem for ler lá a cartilha do subsídio vai ver, né, que a gente, ao longo da carreira, por exemplo, a gente teria 160% de reajuste, né? Ou então, que a gente sempre, né, escutou, que lá em 2016, olha, o seu salário será R$16 mil. Então, mentiras assim, mistificações assim, elas foram propaladas seguidamente, né? Quando isso não é fato, né? Dependendo da situação que você está na carreira, você vai galgar essa condição em 2020, 2022, 2030, sabe-se lá, né? O trabalho do Maurias era bastante interessante nesse sentido, porque ele trazia tudo para tempo presente, né? Ou seja, trabalhando com um critério não de remuneração nominal, mas de remuneração real, e inclusive descontando aí, né, aqueles encargos do imposto de renda, da contribuição previdenciária, enfim. Ele nos poupou também de ver como a nossa situação ela não é tão risonha quanto parece ser, né? Então eu não vou ter competência de falar o que certamente ele falaria aqui. Foi um trabalho bastante interessante que ele fez, disponibilizou para muitos, tem inclusive uma fórmula que as pessoas podem usar, mas eu vou até procurar fazer alguns comentários que tratam dessa questão. Bom, em primeiro lugar, e até de alguma maneira aqui tentando introduzir uma questão que eu acho que interessa a todos aqui, que é quais são as alternativas judiciais que nós vamos adotar também diante da situação do subsídio, né? Isso eu não tenho competência para falar propriamente a respeito, e é por isso que nós convidamos, né, os advogados para virem aqui nos ajudar nisso. Entretanto, eu vou aproveitar para levantar alguns questionamentos que certamente são de ordem política, são de ordem econômica, mas que incidem diretamente sobre as questões legais também, tá? Então, eu queria, em primeiro lugar, alguém tinha mencionado a respeito do PL 311, e eu só queria, antes de qualquer coisa, me fazer uma menção a esse projeto de lei. Muito pouca gente falou disso aqui, tem falado ultimamente, mas este é um projeto de lei que eu não sei se todos que estão aqui conhecem, inclusive, o conteúdo dele, mas ele faz parte deste pacote de maldades. Ele também é um projeto profundamente deletério para as nossas carreiras, embora ele não diga diretamente respeito à questão econômica que nos é pertinente. Então, desse pacote de maldades, o que a gente tinha nele? O PLO 03, que introduz a remuneração do subsídio na lei orgânica, os PLs
312, 507, que viraram respectivamente a Lei 16.119, a Lei 16.122, que é do pessoal da saúde, e além disso esse famigerado PL 311, que ele é simplesmente rejeitado por todas as categorias, inclusive por todas as entidades sindicais de nível superior. É claro que algumas rejeitam mais do que outras, né? Mas por que ele é profundamente deletério para nós? Porque ele é, antes de tudo, um assinte, né? Para quem hoje está terminando a carreira, seja como optante ou seja como não optante, com remunerações, são remunerações pífias, né? Ver carreiras novas de especialistas sendo criados com iniciais de R$9 mil, R$11, com remunerações finais de R$21 mil, isso na verdade, eu disse que é um assinte, na verdade é mais do que isso, é um tapa na cara com uma pisada em cima, não é? E ainda algumas cusparadas. Eu acho que Domingos falava disso. Eu acho que há uma questão de moralidade que realmente, assim, eu acho que a gente deve prezar. Eu acho que é por elas que a gente se move. Mas o problema não é só isso, é que essas carreiras são exatamente as nossas carreiras. Os auditores de controle interno, os gestores, que são as duas carreiras que passam a ser criadas, elas são justamente de profissionais do nível superior que vão fazer exatamente o que nós fazemos, certo? Amplamente nós tentamos conversar a respeito com a própria administração, a respeito disso. Nas audiências públicas, esse projeto ele foi categoricamente rejeitado, mesmo assim o governo insiste em votá-lo. Por que eu estou falando isso? Porque nós recebemos a informação de que na semana que vem o governo pretende retomar este projeto e colocá-lo em votação. Então, nós partimos de uma questão que é teórica, a gente parte para uma questão prática, que é, bom, o governo está pedindo que a gente volte à Câmara semana que vem para dizer mais uma vez que nós não aceitamos esse projeto. Aí eu vou aproveitar, nós temos feito as reuniões do coletivo universitário às segundas-feiras. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, tem tido acesso a essas convocações, né? E certamente isso vai constar da nossa pauta, e muito provavelmente a gente até vai propor que na semana que vem já estaremos lá para dizer, não, a gente não quer isso. Bom, por que nós não queremos isso? É porque justamente não é um projeto que é exterior às questões que nos envolvem agora. É porque simplesmente esse PL 311, cuja exposição de motivos inclusive diz, vejam só, que se pode criar essas carreiras porque a prefeitura gasta somente 33% da receita corrente líquida, certo? Mas esse argumento não serve, seja para aplicar a lei salarial, seja para corrigir as distorções que ele mesmo impõe nesses projetos, né? Então ele nos diz, bom, aí para isso tem dinheiro, agora para nós que estamos aqui não tem. Não é isso? Para nós o que tem é uma outra coisa, que é discriminação, certo? Então eu queria dizer, até destoando um pouco do que alguns colegas mencionaram antes, né? Às vezes eu sinto um tom assim, bom, lutamos tanto, né? Fizemos tanto, mas afinal de contas o governo aprovou as duas leis. Aprovou as duas leis em termos, ela aprovou as duas leis numa situação de insegurança jurídica evidente, porque se é verdade que o governo teve 28 votos, teve 29 votos para aprovar a lei dos especialistas da administração e a lei da saúde, também é verdade que o governo não teve o quórum qualificado para aprovar a mudança na lei orgânica, que são os 2 terços. E também é verdade que o governo não conseguiu reunir maioria para votar esse malfadado projeto 311, esse PL 311, certo? Então, o que eu queria dizer antes de tudo é o seguinte, não, nós não estamos no fim. Seja optante, seja não optante, os próprios projetos, eles dão margem a uma série de questionamentos jurídicos e, independentemente disso, eles nos impõem um questionamento político que nos diz o seguinte:
olha, se eu precisar optar porque é a situação menos ruim, estou sendo forçado a isso, estou sendo chantageado a isso, isso não quer dizer que eu tenho que ir para casa e cruzar os braços, não, é exatamente o contrário. O que a gente precisa fazer a partir de agora é, optante ou não optante, a nossa situação é a mesma. Por que a nossa situação é a mesma? Porque a nossa situação é a situação de quem foi vítima de uma profunda discriminação. E era isso que eu queria falar, particularmente em relação a esses projetos, e aí tentando, inclusive, trazer algumas questões que certamente têm a abordagem jurídica também, né? Então, eu queria só, acho que, tocar em algumas coisas que eu acho que são bastante essenciais em relação aos dois PLs aprovados, porque eles trazem as mesmas maldades em comum, em que pese algumas particularidades, né? No caso da saúde existem uma série de particularidades que, inclusive, eu, como sou da saúde, não consigo dominar, certo? Então, a gente pode dizer que, infelizmente, estas leis aprovadas, elas são para nós leis históricas, infelizmente num sentido regressivo, ou seja, esses são os piores planos de cargos e salários que provavelmente nós tivemos na história da prefeitura. Eu não posso dizer isso categoricamente, exatamente porque não sou tão antigo assim. Agora, dos planos que nós conhecemos, esse certamente é o pior de todos, né? Ele é pior que o plano do Kassab, ele é pior que o plano do Maluf em vários aspectos, tá? Eu vou tentar destacar aqui no que ele é pior. Primeiro, né? Eles são planos de cargos e salários que nos retiram todos os direitos, não fica um sobre o outro, não fica pedra sobre pedra, certo? É o quinquênio, é a sexta parte, são as gratificações incorporadas, mas inclusive avança sobre aspectos que a gente imaginou que não pudesse, que até então, né, não se pudesse avançar, que é o direito à paridade de parte dos aposentados. E aqui a gente está falando simplesmente de mais de 40% de integrantes do nosso quadro. Então, primeira questão que eu queria salientar: o governo não introduziu a remuneração por subsídio na lei orgânica, e quinquênio e sexta parte são direitos consagrados na lei orgânica. E, portanto, direitos consagrados na lei orgânica, o legislador não colocou esses direitos lá por acaso. Eles não podem ser derrogados, eles não podem virar letra morta por uma lei ordinária. Se o governo queria fazer isso, que ele tivesse os 2/3, mas ele não teve os 37 votos, certo? Então, isso está inteiramente de pé, eu acho que seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político. Não é? Quinquênio e sexta parte continuam sendo direitos nossos, porque a remuneração por subsídio não foi introduzida na lei orgânica. Essa é uma questão. Outra questão que eu queria salientar, que muitas vezes a questão da remuneração por subsídio, não é? ela se tornou uma verdadeira questão maniqueísta. Então, somos a favor ou somos contra. E aí eu reputo que na história da nossa luta de servidores na prefeitura, nunca houve algo tão insano como ver gente dizendo subsídio já. Porque subsídio já quer dizer, já eu não quero sexta parte, já eu não quero quinquênio, já eu não quero nenhum adicional, já eu não quero nenhuma gratificação, eu quero que me retirem todos os direitos. Mas teve gente que, infelizmente, pela pressão, pela coação econômica, foi levado a fazer isso, né? a aceitar, inclusive, apoiar essa proposta, né? Entretanto, o subsídio não é todo mal. Aqui existe um outro mal, que é um mal profundo, que é o modo como foi feito o enquadramento dos servidores que são servidores hoje na ativa, certo? Então vejam bem, o princípio é que a carreira ela seja integralizada ao longo de 25 anos e meio. Pois bem, quem está na ativa hoje
vai precisar trabalhar pelo menos 6 anos a mais, porque pode estar no máximo na categoria 13. Eu vou pedir 2 minutos para terminar, por favor. E portanto vai precisar de 6 anos. O Domingos acabou de dar o seu exemplo pessoal. Eu tinha feito uma outra simulação, né? Se eu tomar o meu caso, eu fiz a carreira direitinho, se eu estivesse na situação dele, eu estaria no que seria hoje o Q9 ou o S9, né? E portanto aí precisaria um tempo que certamente eu não teria mais para integralizar a carreira, né? Que é o caso dos não optantes. No caso dos inativos, esses estão perdendo de fato o direito à paridade, que eu acho que é uma das questões mais graves que está sendo feita aqui, que foi perpetrada neste projeto, e que já é um precedente péssimo, que já aconteceu inclusive na área da educação, nós sabemos disso. Não menos grave é a situação dos admitidos. Os admitidos, eles foram estacionados naquilo que equivale à categoria 5. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: alguém que ingressasse hoje e chegasse lá no final, no Q17, receberia, pelos valores de 2016, R$ 16.036,95. Agora, um ativo que tivesse o mesmo tempo de carreira, que é o caso de quem está no Q13, de muitos que vão fazer opção, receberiam só R$ 11.366, ou seja, só 71% da remuneração de quem ingressa. O caso dos inativos é a mesma coisa, eles não vão poder passar do Q13. A diferença é que daí eles ficam estacionados. Então o inativo, daqui a 6 anos, ele não vai ter mais do que a remuneração da ordem de 71% do ativo. No caso dos não optantes, tomando esse exemplo, a remuneração seria de R$ 8.518,42, ou seja, um não optante para as carreiras de especialista ganha, fazendo opção hoje, no máximo, aí 53% da remuneração do ingressante. E a situação dos admitidos, que são vítimas de uma discriminação histórica. A remuneração deles fica estacionada no máximo em 7.212, frente à remuneração de 16.036. Olha, o que eu quero dizer com isso? É que a marca deste plano foi a discriminação, foi a distinção negativa. E isso o governo não fez por acaso. Não é porque eles não sabem fazer, é porque eles sabem fazer, eles fizeram isso de propósito. Certo? Então, o que ocorre aqui? Por que ele é o pior plano que nós já tivemos? Ele é o pior plano que nós já tivemos exatamente por isso. Porque esse é um precedente que não existe em nenhum plano anterior. Nos piores planos de carreira que nós tivemos antes, nós não temos essas situações discriminatórias. Isso é um precedente péssimo, porque se nós deixarmos isto acontecer, toda administração que não simpatiza com funcionários públicos, e infelizmente hoje é a maioria, vai usar isso como um precedente para outros exemplos. E é contra isso que nós lutamos. É contra isso que eu acho que nós precisamos lutar. O último aspecto que eu queria abordar, já foi também aqui abordado, é aquele que diz respeito ao congelamento dos ganhos salariais e o congelamento do tal subsídio complementar para quem for fazer opção. Não é? Eu vou voltar a essa questão porque eu acho que ela explica bem qual é o sentimento que a administração pública infelizmente tem em relação aos funcionários e particularmente às carreiras de especialistas, né? Quem acompanhou a elaboração dos PLs antes deles se tornarem leis devem lembrar que inclusive constava nesses projetos que esses congelamentos eles seriam eternos, não salarial, que seria um congelamento até 2017, mas o subsídio complementar, ou seja, todo e qualquer ganho, especialmente o ganho judicial que excedesse a tabela de subsídio, ele estava fadado a desaparecer, a definhar. O que quer dizer isso? Quer dizer que a intenção da administração foi de tornar a letra morta aqueles direitos que foram direitos conseguidos na justiça, legitimamente, não é isso? O ato jurídico perfeito, transitado em julgado, era isso que simplesmente este governo pretendia fazer, não é? Então,
certamente no choque nos decepciona muito fato, eu acho que muitos, inclusive, talvez até tenham votado no prefeito com a expectativa de que ele cumprisse aquilo que ele prometeu. O que ele prometeu explicitamente, e isso foi compromisso e está escrito. Ele prometeu lei salarial que repusesse as perdas inflacionárias, ele prometeu remunerações iguais para trabalhos iguais. Infelizmente o que nós vimos foi exatamente o contrário. O que a gente ganhou foi subsídio, que junto com a ausência de lei salarial significa corrosão de remuneração sem limites. E em vez de isonomia, nós recebemos um tratamento que foi um tratamento discriminatório, né? Infelizmente foi isso que restou para nós. E eu acho que resta para nós a gente conseguir resistir por todos os meios que nós tivermos, e certamente um desses meios, ele absolutamente não é suficiente, a gente tem falado disso a todo momento, mas um desses meios é a justiça, nós vamos precisar dela. Boa noite a todos. Meu nome é André Garcia, do escritório Escolar Garcia Oliveira Filho. A gente atua em defesa de servidores públicos do município. Muitos clientes há bastante tempo já têm consultado o escritório a respeito do tema, e assistindo aqui às palestras. Assistindo as palestras aqui, eu fui ficando cada vez mais preocupado, porque eu fui percebendo o nível de expectativa que vocês têm a respeito do que a gente pode falar e oferecer aqui. E é um pouco preocupante quando a gente sabe e conhece o nosso poder judiciário. E eu não sou, já aviso desde já, e quem tem algum tipo de experiência lá no escritório, aquele tipo de advogado que promete e sai falando que vai acontecer isso e aquilo. Não esperem isso. Eu vou trabalhar com uma realidade daquilo que eu vejo, e vamos torcer para tentar modificar a jurisprudência que aí está. Mas fato é, hoje o Supremo Tribunal Federal tem uma visão que é onde as coisas vão acabar sendo resolvidas. Ele tem uma visão muito clara a respeito da ideia de que não existe direito adquirido a regime jurídico. E com base nessa formuleta, o que ele quer dizer? Que, muito embora seja e é imoral o reenquadramento do jeito que foi feito, e nós temos experiência no Estado, no município, de ações semelhantes, em que a gente tentou manter o nível, o grau, a letra, a série, a evolução da carreira, nós não conseguimos. Com o argumento de que o aposentado foi equiparado ao estagiário que iniciou na carreira do Executivo Público no Estado. Nós não conseguimos modificar com base no argumento de que o Executivo tudo pode. Ele só não pode uma coisa: reduzir o salário. O que é sagrado é o princípio da irredutibilidade. O resto vai. É imoral. É desumano, fere a honra. Eu concordo com tudo. E chega a ser um tanto quanto frustrante, assim, passar essa informação para vocês de uma maneira assim tão crua e direta. De que essa é a visão que o Supremo nos dá, de que as coisas são assim, e conviva com isso. Mas
Essa é a parte ruim da minha fala. Agora vamos começar a pensar de maneira um pouco mais otimista, porque também vamos sair daqui um pouco sorrindo. Chega um pouco, eu estou um pouco nervoso. Já choveu muito. A chuva foi boa, apesar do esvaziamento do plenário. Vamos lá. Que bom que foi uma lei complementar. Porque quem prevê o direito ao adicional quinquenal e a sexta parte é a lei orgânica do município, que é a lei maior do município, é a Constituição do município. Pode uma lei menor subtrair um direito garantido pela Constituição do município? Não sei, eu não sei. Mas eu, lá no escritório, assim, eu só entro com a ação que eu acredito. Essa eu estou disposto a tentar brigar, para que sejam mantidos os adicionais quinquenais e a sexta parte adquiridos incidindo sobre os subsídios. Vamos tentar brigar por isso. Porque é uma certa forma de tentar preservar a evolução adquirida. Bom, mas a lei diz que quem optava, não, mas diz errado, é inconstitucional o que ela diz, porque tem que preservar o princípio da simetria, que é a Constituição. Essa alteração que foi feita deveria ter sido feita, se quisesse, por emenda à lei orgânica do município. É uma tese. Se é verdade, se não é, se vai vingar, não vai. Estou passando para vocês o modo como encaro, e eu quero dizer o mais importante de tudo, eu fui desenvolvendo e conversando com o Fábio durante o que eu fui aprendendo aqui com vocês, porque o mais bacana dessa convivência que a gente tem, e já estou há quase 15 anos na área atuando, é que a gente aprende junto. A cada nova legislação, a cada novidade que o Executivo, a gente vai percebendo que a caixa de maldades, a ferramenta de maldades é gigantesca e a gente tem que compartilhar as experiências para ver o que a gente consegue descobrir. E aqui, essa ideia foi surgindo conosco, inclusive foi levada já ao escritório essa possibilidade também. Eu acho que é um caminho que a gente pode brigar, e inclusive a tentativa de explorar essa ideia do vício formal numa ação direta é interessante, mas a experiência que a gente tem também é que o tiro concentrado ele é sempre um pouco perigoso no sentido de que todas as defesas se voltam naquele único local, tá todo mundo olhando para lá, porque é lá que está tudo acontecendo. Na medida em que a gente vai com as ações individuais discutindo, ali pode passar de maneira um pouco mais desapercebida. Então é uma tentativa de elevar o valor daqueles que têm 3, 4 quinquênios de sexta parte. Enfim, essa é uma possibilidade de soluções jurídicas, né? Não sei qual é o tema que a gente tem, mas vamos lá, vamos pensar de maneira positiva. Não só. Outra coisa boa, a incorporação dessas gratificações todas, ao passo que outras não foram. O que isso quer dizer? Na medida em que aquelas gratificações foram absorvidas no subsídio, a administração reconhece que aquelas gratificações, os tais penduricalhos, que alguém disse aqui que jogaram na cara que vocês têm penduricalhos, vocês não têm penduricalhos, vocês têm salário base travestido de gratificações, porque vocês têm o salário base pequenininho e foram dando gratificações para compensar esses aumentos que não foram dados. Só que agora, com essa incorporação no subsídio dessas gratificações, o que eles estão falando? Olha, o que tem natureza remuneratória vira subsídio, o que não tem está fora, a gente continua pagando. O que eu, sobretudo para aqueles que já movem ação conosco de recálculo do adicional à sexta parte, vou fazer? Olha, essas vantagens sobre as quais eu pedi a incidência do adicional à sexta parte, porque tinham natureza remuneratória e você não pagava, tanto elas têm que você agora reconhece, e você incorpora elas no subsídio, porque elas têm natureza remuneratória.
Isso é uma confissão da administração. Que bom! E que bom mesmo para aqueles que não movem a ação, porque eles podem entrar para cobrar o retroativo dos últimos 5 anos e, inclusive, para aumentar o valor daquilo que eles deveriam estar recebendo no momento da opção. Porque se o Supremo é imoral também no momento em que ele fala que pode tudo, ele leva ao extremo essa ideia de irredutibilidade. Porque pode tudo, não existe direito adquirido ao regime jurídico, pode reestruturar à vontade desde que não reduza vencimentos, mas essa irredutibilidade ela deve ser vista da seguinte maneira: não pode reduzir aquilo que vinha recebendo, nem tampouco aquilo que deveria estar recebendo. O que eu quero dizer com isso? Se existe uma ação de recálculo adicional quinquenal ou sexta parte e a vitória acontece e existe uma apostila, ela deve ser considerada no momento pretérito, que vai ter repercussão futura, e aí vai ser analisado hoje, no momento em que é feita a opção, qual o valor que essa pessoa deveria estar recebendo no momento da opção, e aí compara com o subsídio. Caso o valor que deveria estar recebendo for acima do subsídio, aquele subsídio complementar ou deve ser elevado ou mesmo deve ser acrescida uma vantagem de ordem pessoal para elevar esse valor. Então, com esse reconhecimento da natureza remuneratória, a gente tem mais uma boa notícia. O aumento grande da chance de êxito das ações de recálculo adicional é sexta parte, sob as vantagens que foram agora incorporadas no subsídio. Então, até um dos subtemas que foi trazido para a gente, já emendando, que eu disse incidentalmente, que a preocupação muito grande das pessoas é como é que ficam as ações judiciais que nós temos caso sejam feitas opções. Vamos ter que desistir de todas elas, porque está sendo dito aqui que nós temos que optar e aí nós vamos desistir de todas as nossas diferenças, os ganhos judiciais, etc. Isso, seja lá a interpretação que se queira dar, é absolutamente inconstitucional. Não se pode desistir, impor uma desistência de um ganho judicial dessa maneira. Isso aí a gente vai lutar com isso até o final. Isso não será aceito. Então, qualquer ganho de ação judicial que se tenha vai repercutir no salário que deveria estar recebendo no momento atual, que vai implicar na opção, que vai ter esse impacto em termos de vantagem de ordem pessoal ou subsídio complementar, seja qual for. Então, quem move as ações que tem esse impacto em apostila, seja as antigas, os reajustes de 81%, os reajustes quadrimestrais, ou as atuais, recálculo adicional, sexta parte, ou a URV mesmo, que é uma ação mais recente, que a administração reconhece que pelo menos 9,12% tem o déficit, porque ela não, no período de março de 94 a julho de 94, ela não deu a reposição da variação do URV. Esse é um valor que, inclusive a gente tem um documento que a própria prefeitura fala, não, esse valor a gente realmente não repôs, isso falta para todo o funcionalismo, 9,12%. Esse é um valor reconhecido por todo mundo. Claro, a gente tem que retração, ganhar, não é nada muito simples, mas uma vez obtido êxito, coisa julgada, isso vai impactar no salário que deveria receber hoje, que tem que elevar também o valor do subsídio, através de VOP, subsídio complementar, seja qual for. Então, as ações que estão tramitando, elas continuam tramitando, não vão sofrer impacto pelo fato de ter feito a opção ou não. E mesmo aqueles que não fizerem a opção, não podem sofrer qualquer tipo de redução de vencimentos. Nós tivemos a experiência na última, mesmo aqueles que fizeram a opção, o pessoal da saúde que fez em 2008, nós entramos com ações para o pessoal
que sofreu redução, seja Secretaria da Saúde, seja para aqueles optantes como para os não optantes, todos que tiveram qualquer tipo de redução de vencimentos obtiveram êxito. Ainda não trânsito em julgado definitivo, porque a Procuradoria não deixa passar barato, né? A gente vai longe na briga, mas a esperança é bem grande, porque o Supremo tem essa linha firme. Qualquer reestruturação pode ser feita, desde que não reduza vencimentos em qualquer hipótese. Pode extinguir gratificação incorporada à vontade, desde que, no final, o valor nominal não seja reduzido. Essa é a regra. Então, a questão moral, os princípios éticos, acho que vale muito estudo. Eu, inclusive, tenho meus estudos também acadêmicos a respeito do tema. Eu acho que faz tempo que o Estado esqueceu que ele deveria dar o exemplo ético de comportamento em todos os espaços, inclusive no processo, que é onde eu atuo mais, e, enfim, o que a gente vê assusta, mas não chega a ser um choque. Isso aconteceu, não é uma surpresa, não é a primeira vez. Gostaria de achar que é a última, mas não... Sou novo, mas já estou bem calejado, estou achando que, enfim, estou dando alguma coisa precisa acontecer para isso realmente parar. Fico muito animado com o que assisti aqui hoje, fiquei realmente honrado pelo convite de participar. Estou à disposição sempre que precisar para participar, e gostaria de parabenizar os organizadores e todos que estiveram aqui. E é isso, fico à disposição, se vocês precisarem. Espero que tenha passado um pouquinho de algumas ideias daquilo que a gente pretende fazer com relação ao tema, as ações que já estão no escritório, aqueles que nos procuram, e estamos aí para que puder ajudar, tá bom? Obrigado. O Fábio vai responder todas as questões que foram feitas. O doutor Fábio vai falar mais alguma coisa? Eu vou ler algumas questões aqui que estão implicando. A Edna Terezinha pergunta: o servidor tem obrigatoriamente optar pela remuneração por subsídio para, após requerer na justiça a perda de seus direitos? Ou pode entrar na justiça contra tal remuneração sem optar? Na realidade, ela está perguntando se ela tem que fazer opção para poder entrar na justiça e requerer os direitos. A opção tem que ser cumprida para a não ser que se busque uma medida preventiva. Aquele outro, assim, bom, vai chegar pode, a missão outra. Primeiro eu acho não fazer nada, mas eu falo para ela ali. Tá bom, fala com ela que não precisa optar para entrar na justiça. Caso não opte e tenha uma redução, pode entrar na justiça, não é um requisito. Mas o requisito é sofrer algum prejuízo efetivo. Claro que, mesmo aqui, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Quando eu, até a sua situação está assim, eu entrei com a ação, continuo super sensibilizado. Quando eu coloco as coisas dessa maneira, não é que eu acho que é impossível que o Supremo mude. Eu trouxe uma visão histórica a respeito da jurisprudência e as coisas como estão. É óbvio que podemos, eu não sei se nós faremos, mas um advogado, qualquer, pode patrocinar uma ação e conseguir reverter, demonstrar o absurdo dessa específica situação. O seu caso é bem emblemático, talvez seja até inspirador para renovar tudo isso que está. Mas quando eu trago com um objetivo muito mais de demonstrar o quadro lamentável das coisas como elas estão. Agora,
de fato, há uma violação a um dispositivo constitucional, que é o que trata da moralidade administrativa. Está lá o artigo 37, ele é claro com relação a isso. Então, a interpretação dos ministros que lá estavam, pelo menos, era essa. Mas, mesmo não fazendo a opção, é possível brigar por isso, que deve. A questão para optar na carreira nova, eu teria que optar pela carreira especialista, certo? O que eu questiono é que eu não estou optando por carreira especialista porque não há evolução na carreira especialista, já que eu entro em S10, continuo em S10 até o Q10 agora, e aí eu evoluo. Então, não há uma carreira, eu não estou optando na primeira vez. Não é? Então, na segunda vez eu estou menos ainda, porque eu já entro não optante. Eu continuo sendo não optante. Porque eu entro numa carreira que eu estou optando ser especialista para entrar na outra. Aqui, eu entro nessa, não evoluo nela e entro como entrei na outra. Ou seja, em 2007, eu estou entrando na carreira de analista e não de especialista. Não é um engodo, né? Estão me enganando. Mas tudo bem, eu nem pensei nisso agora, porque eu até. Então, é tão imoral que eu nem deveria não é. Gente, olha, nós temos só mais 10 minutos, que nem são mais 10 minutos, deve ser uns 8 minutos só. Eu acho que assim, a maior parte das perguntas que tem aqui, eles já até na fala já responderam. A questão de que as ações, quem tem vai virar precatório, ninguém vai perder, se ouvir a subsídio complementar, né? Nas situações, os precatórios né? constituídos não podem ser afetados. Porque tem gente perguntando, quem tem precatório a receber, com ações em andamento, tem algum prejuízo? Precatório, eu sou do Conselho Federal da OAB, da Comissão de Precatórios, do Conselho Federal da OAB. Caso tenha algum impacto, nós vamos para cima. Não pode mexer com precatório. Não vai mexer com precatório. RPV, precatório, não pode. Quem tem precatório para receber, continua esperando. Mas vocês acharam que eu ia falar o quê? Vai receber. Não, tem as regras, quem tem mais de 60 anos tem prioridade, recebe 3 vezes, mas o lado positivo é que tem notícia de que agora em março vai ser retomado o julgamento lá em Brasília para dar continuidade à modulação dos efeitos que estava travando tudo, e isso pode acelerar um pouco os pagamentos. Nada muito significativo. Da paridade, eu não entendi também, mas qual é a pergunta? Porque teoricamente os aposentados não vão conseguir subir as 4 letras que eles vão criar, os 4 níveis que eles vão criar. Isso, o cara que começa agora vai ter 25 anos para chegar no corpo do carreira. Eu tenho 33 para poder ter com 33 anos. Eu vou ficar no 13. Foi exatamente o caso que eu comentei. Executivo público do Estado, aposentado, ele está aposentado no nível, no grau A, que é o mesmo daquele que entra hoje como estagiário, no estágio probatório, de 3 anos. Um absurdo. Lei 1080 do Estado. Com paridade. Então as pessoas, ele deveria ser enquadrado pelo tempo de serviço dele no último nível. Essa pessoa que nos procurou, ele estava no último nível da carreira, ele era QPO 12 mil. Não, ele foi para o nível 1A. Entendeu? Aí nós entramos pedindo, falamos, não, ele tem que ficar no último nível. Qual foi a resposta que foi dada? Espera só um pouquinho. Ele teve perda
remuneratória? Se não teve, isso não fere o princípio da paridade. Por quê? Porque hoje não tem ninguém ocupando o cargo que antes era dele. Porque houve um reenquadramento da carreira. Tem alguém lá? Cadê o cargo que era dele? Cadê alguém no cargo que era dele? Vai ter, mas não tem. Esse é o problema, o modo que está sendo burlado. Eu concordo que é completamente moral, mas e pior, que quem dá essas respostas não é nem a Procuradoria, é a própria jurisprudência. Não, é a Constituição, é o artigo 40 da Constituição, emenda 41, emenda 47. São mais 5 minutinhos nós temos. Desculpa? Não, isso aí foi o Supremo Tribunal Federal que fala que. Não, mas eu concordo. Convém a briga, convém demonstrar de novo, só que o assunto. Gente, a gente só tem mais 5 minutos. Eu vou fazer a última pergunta, por um sim ou por um não, aí só para a gente tentar pelo menos responder mais essa. Pode ser considerado dano moral o rebaixamento do conceito de especialista da carreira atual para analista da carreira nova, com pagamento por subsídio? Brevíssima. Olha, aí eu acho que nós estamos talvez caminhando por um tipo de raciocínio diferente do que aí está. Porque quando a gente trabalha com esses conceitos de tentar paridade, esses conceitos clássicos que dão origem às ações que por aí estão, que vocês conhecem, que trabalham com a ideia de paridade, com isonomia, a saída da jurisprudência é sempre essa que eu estou dando para vocês. Agora, se a gente vai trabalhar com a ideia de indenização pelo prejuízo sofrido, talvez a gente consiga elaborar alguma coisa, mas acho que o momento é de aguardar um pouquinho. Qual o caso? O caso que está em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, da revisão geral de vencimentos, que tem 2 votos favoráveis no Marco Aurélio da Carmen Lúcia, falando que é devido, sim, a revisão anual de vencimentos. Que, inclusive, pode repercutir também nesses casos. Então, mas a repercussão geral é um caso que tem impacto em todos os outros. E isso está com pedido de vista com o ministro já há alguns bons meses, se não passou mais de um ano. Então, esse é um caso que a gente monitora. Assim que tiver decisão favorável, é óbvio que vai interessar a todos as centenas de milhares de servidores, tanto do Estado como do município, para cobrar essas diferenças, se não for o valor do reajuste propriamente, nem que seja a título de indenização pelo aquilo que não foi pago, mas é um caminho. Nós já estamos bem em cima da hora. Com certeza eles vão convocar, fique tranquilo. Mas vamos convocar. Vamos convocar. Olha, eu vou falar por uma coisa. Ligaram na minha casa hoje, porque minha irmã é aposentada, porque ela ainda não foi fazer a opção. E ela falou, não, eu sei sim que eu tenho um prazo, mas fique tranquilo, eu estou aposentada e sei qual é o meu prazo. Mas eles estão ligando, inclusive, até para os aposentados. Então, eu acredito que eles vão convocar sim. Gente, olha, nós esgotamos o tempo. Eu acho que a gente tem que agradecer aqui a mesa, o doutor Fábio, o doutor André, Felipe. As questões que não foram respondidas, a gente vai poder levar para as mesas nossas da segunda-feira. Então, por favor, compareçam e tentar. E também passar os e-mails, olha, até para os advogados aqui, eles estão dizendo que a gente pode passar. A gente pode passar o e-mail do escritório também, quem quiser mandar para lá. A gente trabalha com as ações individuais. A gente não faz ação coletiva para...
tudo muito recente, ainda está recebendo as consultas, conversando, mas certamente a gente vai, assim que elaborar, a gente informa, mas se tiver interesse pode ir lá. Tem uma questão estratégica em cima do que foi colocado agora, na questão do Supremo, que eu acho que é oportuno realmente colocar aqui no plenário, né, e ouvir o advogado. Essa questão que está no Supremo, ela é de revisão geral, repercussão geral, mas é para quem já estava, porque o que está se criando agora, quem fizer a opção, evidentemente, não poderá ter direito. Eu até anotei aqui para estudar isso, você me pegou. O prazo prescricional que teria para quem fizer a opção, porque é retroativo. Não, mas se fizer a opção, você teria ainda o período retroativo. A opção. Essa câmera é autofoco? Essa câmera é autofoco? Ela trabalha com manual e automático. Não, mas aí só não é revisado. Nesse caso, a gente falaria em indenização do período até o momento da opção. Por isso que eu falei prescrição, começaria a contar para a opção. Para quem fizer a opção. Mas a gente continuaria dependendo da conclusão do julgamento. Tem uma presença já favorável. 2 votos. E aí a gente tem o Gilmar Mendes no final, nada ficar dos dólares. Telefone é 3513, mais 3513-3959. A gente pode divulgar, né, pelos e-mails, a gente divulga seu endereço. Isso, então, tá? Então a gente divulga direitinho, tá? Pode deixar. A gente agradece a presença de vocês.